Senhor, sua mãe ainda está viva! O grito atravessou a sala principal da mansão, no alto de pinheiros, rasgando o silêncio que tomava conta do ambiente. Por um segundo, ninguém reagiu. O tempo pareceu parar, como se até o ar tivesse esquecido de circular. Renato Valença se virou bruscamente, o coração disparando no peito. A cerimônia estava prestes a começar. O sepultamento ali mesmo, na sala onde Dona Cecília vivera por décadas, era um desejo antigo dela. Simples, discreto, sem apenas exposição. A família mais próxima, alguns funcionários antigos e a esposa dele. No centro do ambiente, o caixão fechado repousava sobre um suporte baixo, cercado por flores claras e móveis antigos, cobertos por lençóis brancos. Tudo havia sido cuidadosamente organizado para aquela despedida silenciosa. E então, aquela voz. "Pelo amor de Deus, não feche esse caixão", insistiu a mulher, agora alguns passos à frente. Era Nelly, a faxineira. As mãos dela tremiam de forma visível. O corpo magro parecia pequeno demais para sustentar o peso do que estava dizendo. Os olhos marejados percorriam o rosto de Renato com desespero genuíno, quase infantil. Renato sentiu o estômago revirar. Nelly trabalhava naquela casa havia anos. Chegava cedo, saía tarde, quase nunca era notada. Passava pelos corredores em silêncio, limpando o chão, ajeitando o que ninguém via. Não era mulher de escândalo, nunca levantara a voz para nada. "Nelly, o que é isso?" Renato perguntou num tom baixo, confuso, tentando manter o controle. "Você não pode interromper desse jeito." Carolina Valença, a esposa, deu um passo à frente imediatamente. "Renato, isso é um absurdo", disse ela com firmeza. "Essa mulher está passando dos limites." Num momento desses, o olhar de Carolina era duro, impaciente. Não havia luto ali, havia incômodo. "Tira ela daqui", completou, já olhando para o motorista Raimundo, que permanecia parado perto da porta, sem saber o que fazer. Mas Nelly não recuou. "Eu sei que parece loucura", disse ela, engolindo em seco. "Eu sei que ninguém vai querer acreditar em mim, mas eu não posso ficar calada agora." A respiração dela estava curta. Cada palavra parecia arrancada à força. "Se o senhor fechar esse caixão", ela apontou com o queixo, incapaz de levantar o braço, "vai enterrar sua mãe viva." Um murmúrio baixo percorreu a sala. Renato sentiu as pernas enfraquecerem. A ideia era absurda, impossível. Médicos haviam estado ali. Tudo fora conferido. Ele mesmo assinara documentos. "Você tem noção do que está dizendo?" ele perguntou, a voz falhando. Antes que Nelly respondesse, Vera, a governanta, se aproximou rapidamente, o rosto tenso. "Renato, isso já passou de todos os limites", disse ela, tentando soar calma. "A dona Cecília estava muito doente. Todos sabem disso. A faxineira deve estar confundindo as coisas, mas havia algo errado." Renato percebeu, não nas palavras, mas no tom. Vera falava rápido demais, evitava olhar diretamente para o caixão. "Confundindo?" Nelly respondeu, a voz embargada, mas firme. "A senhora sabe muito bem que não é confusão." O silêncio voltou a tomar conta do ambiente, agora mais pesado do que antes. Renato passou a mão pelo rosto, sentindo a cabeça latejar. Nos últimos meses, tudo havia acontecido rápido demais. A morte do pai, o abatimento da mãe, a rotina corrida, as viagens, as reuniões. Sempre que perguntava se estava tudo bem, ouvia a mesma resposta. "Está sim, Renato. Sua mãe está sendo muito bem cuidada." Ele acreditou, quis acreditar. "Nelly", ele disse, respirando fundo, "se você está fazendo isso por nervosismo, eu entendo. Todos estamos abalados, mas você precisa parar agora." Ela deu um passo à frente. "Eu gostava da dona Cecília", disse com a voz quebrada. "Ela sempre me tratou como gente. Me perguntava do meu filho, me oferecia café, me ensinava coisa que nem gente rica costuma ensinar." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "E eu vi ela desaparecer aos poucos. Vi ela ficar aérea, fraca, triste. Vi coisa que não batia."
Carolina estalou a língua impaciente. Isso é um desrespeito, ela cortou. Minha sogra estava em luto, estava frágil. Não transforme isso num espetáculo. Renato fechou os olhos por um instante. Algo dentro dele gritava que aquela cena não era normal, que aquela mulher simples, tremendo à sua frente, não estava ali por atenção. O que exatamente você está dizendo que viu, Nelly? Perguntou por fim. Ela hesitou. Olhou rapidamente para Vera, depois para Carolina. O medo passou pelo rosto dela como uma sombra. Agora não importa tudo, respondeu. Importa que ainda dá tempo, que se o senhor abrir esse caixão, vai entender. Raimundo pigarreou, quebrando o silêncio. Doutor Renato, começou, cauteloso. Eu trabalho aqui há anos também. E ele parou desconfortável. Eu nunca vi Nelly desse jeito. Renato sentiu o coração apertar. A sala parecia menor. As paredes, que sempre lhe deram sensação de poder e conforto, agora o oprimiam. Ele caminhou lentamente até o caixão, parou diante dele, respirou fundo. Se isso for uma armação, disse sem se virar, vai ser algo muito sério. Nelly assentiu, as lágrimas escorrendo livremente. Eu sei. Mas se o senhor não fizer nada, vai carregar isso para o resto da vida. Renato fechou os punhos. Naquele instante, ele ainda não sabia, mas aquela decisão mudaria tudo. O destino da mãe, o casamento e a forma como ele enxergaria a própria culpa. E, pela primeira vez desde a morte do pai, Renato Valença teve medo de verdade. Antes de se tornar apenas um corpo imóvel dentro de um caixão, Dona Cecília Valença era presença, daquelas que não precisavam falar alto para serem notadas. A casa no Alto de Pinheiros havia sido moldada por ela muito antes de Renato crescer, enriquecer e transformar a própria vida numa sucessão de compromissos. Cada canto daquela mansão carregava um pouco de sua história. Não a história do dinheiro, mas da vida vivida ali dentro. As escolhas silenciosas, os hábitos simples, a maneira como ela organizava o espaço não para impressionar, mas para acolher. Cecília gostava das manhãs silenciosas. Acordava cedo, mesmo sem precisar. Fazia o próprio café, sentava-se à mesa da cozinha ainda vazia e deixava o dia começar devagar. Gostava de abrir as janelas e observar a luz entrando aos poucos, iluminando móveis antigos que nunca quis trocar. Não usava joias dentro de casa. Preferia roupas simples, confortáveis, vestidos leves, sapatos baixos. Tinha uma elegância que não vinha do dinheiro, mas do jeito de olhar e de escutar. Quando alguém falava com ela, sentia-se ouvido de verdade. Isso, para muita gente, valia mais do que qualquer herança. Durante décadas, fora o equilíbrio daquela família. Quando Renato era jovem, era Cecília quem segurava tudo. O ritmo da casa, as decisões difíceis, as conversas que ninguém mais queria ter. Mesmo depois de o filho crescer e construir a própria fortuna, ela continuava sendo o ponto fixo, a referência silenciosa. A morte do marido, seu Antônio Valença, mudou tudo. O homem com quem dividira a vida por mais de 40 anos partiu de forma repentina, deixando um vazio que nenhuma mansão era capaz de preencher. Antônio não era apenas o companheiro de Cecília, era o apoio, o diálogo diário, a presença que equilibrava seus silêncios. Depois do enterro, Cecília não chorou em público. Recebeu abraços, agradeceu palavras, manteve a postura. Muitos interpretaram aquilo como força, outros como frieza, mas a verdade era outra. À noite, sozinha no quarto, sentava-se na beira da cama e falava com ele em voz baixa, como se ainda estivesse ali. Comentava o dia, contava pequenas coisas. Às vezes, apenas ficava em silêncio, olhando para o lado vazio da cama. Renato também sofria. O luto o atingira de um jeito diferente, silencioso, prático, apressado. Enterrou-se no trabalho, nas reuniões, nas viagens. Dizia a si mesmo que era assim que seguia em frente, que ficar ocupado era uma forma de sobreviver à dor. Sempre que ligava para casa, perguntava rapidamente: "Está tudo bem por aí?"
E a resposta vinha quase automática, sempre no mesmo tom calmo. Está sim, meu filho. Pode ficar tranquilo. Ele acreditava, não por maldade, mas por confiança. Confiava na esposa, confiava na rotina, confiava que tudo estava sob controle, confiava que, mesmo ausente, alguém estava olhando por sua mãe. Mas Dona Cecília não estava bem. Depois da morte do marido, ela passou a se recolher mais. Já não caminhava pelo jardim como antes, sentindo o cheiro das plantas que ela mesma ajudara a escolher. Já não se sentava na sala para conversar longamente com Nelly enquanto dobravam roupas ou comentavam o tempo. Ficava mais tempo no quarto, olhando fotos antigas, mexendo em caixas que guardavam lembranças de uma vida inteira, cartas, bilhetes, fotografias amareladas pelo tempo. Cada objeto parecia puxar uma memória, e cada memória pesava mais que a anterior. Carolina observava tudo com impaciência. Para ela, a sogra ocupava espaço demais, não físico, mas simbólico. A casa ainda carregava os gostos de Cecília, os móveis antigos, as cortinas que Carolina considerava ultrapassadas. O modo como tudo ali parecia resistir à ideia de mudança. As joias guardadas no cofre, quase nunca usadas, eram outro incômodo. Essa casa precisa respirar modernidade, dizia ela a Renato em tom casual, como quem sugere algo simples. Sua mãe nem usufrui disso tudo. Renato, cansado, evitava confronto. Sempre evitava. Ela sempre foi assim, Carolina. Simples. Simples demais. Ela retrucava, sem esconder o desprezo. Com esse patrimônio todo, vivendo como se fosse qualquer pessoa, Cecília ouvia comentários assim de longe. Nunca respondeu. Preferia o silêncio ao conflito. Sempre acreditara que discussões desgastavam mais do que resolviam. Continuava fazendo o que sempre fez. Doava roupas, ajudava instituições, distribuía comida quando podia. Isso irritava ainda mais a nora. Ela não merece tudo isso. Carolina chegou a dizer certa vez, num sussurro carregado de rancor. Vive para os outros, como se fosse uma santa. O que Carolina não suportava não era a simplicidade da sogra. Era o respeito que ela inspirava, a inteligência calma, a forma como, mesmo fragilizada pelo luto, Cecília continuava sendo o centro moral daquela casa. Foi então que algo começou a mudar. Primeiro, Dona Cecília passou a esquecer pequenas coisas. Confundia horários, repetia perguntas, às vezes ficava sentada olhando para o nada, com o olhar perdido. Carolina explicava tudo como consequência do sofrimento. É a idade, Renato. É o luto. Isso acontece. Depois vieram os dias em que ela mal saía do quarto. A comida voltava quase intocada, o corpo parecia mais fraco, o brilho nos olhos foi se apagando aos poucos, sem alarde. Nelly percebeu, Raimundo percebeu, até Vera percebeu, ou fingiu não perceber. Ela anda estranha, Nelly comentou certa manhã em voz baixa, enquanto limpava o corredor. Parece dopada às vezes. Deve ser remédio. Vera respondeu rápido demais. Médicos sabem o que fazem. Mas Dona Cecília não reclamava de dor. Reclamava de confusão, de cansaço, de uma tristeza que parecia não ter nome. Certa noite, Nelly levou um chá até o quarto e encontrou a idosa sentada na cama, tentando organizar pensamentos que não vinham. Parece que minha cabeça não é mais minha, Dona Cecília disse com um sorriso triste. Tudo fica embaçado. Nelly sentiu um aperto no peito. A senhora quer que eu chame o doutor? Não, ela respondeu balançando a cabeça devagar. Não quero incomodar. E foi assim que Dona Cecília começou a desaparecer dentro da própria casa. Não de uma vez, mas aos poucos, silenciosamente. Como alguém que vai sendo apagado sem que ninguém perceba, até o dia em que parou de descer. Até o dia em que disseram que ela precisava ficar em repouso absoluto. Até o dia em que Renato recebeu a ligação. Filho, sua mãe não resistiu. A notícia foi seca, rápida, irreversível. E agora, ali,
Diante do caixão fechado, Renato começava a se perguntar se no meio de tanta confiança não havia deixado de ver o essencial. E se o silêncio da mãe tivesse sido, o tempo todo, um pedido de socorro que ele nunca ouviu? Carolina Valença nunca se sentiu dona daquela casa. Mesmo depois de casar com Renato, mesmo usando o sobrenome Valença, mesmo circulando pelos ambientes amplos da mansão no Alto de Pinheiros como se fossem seus, algo ali sempre a incomodou profundamente. Não era o tamanho da casa, nem o luxo. Era a presença silenciosa de Dona Cecília. A sogra não precisava impor regras, não levantava a voz, não fazia cobranças. Ainda assim, Carolina sentia que nada ali realmente lhe pertencia enquanto Cecília estivesse viva. Cada móvel antigo, cada quadro discreto, cada detalhe escolhido décadas antes parecia lembrá-la disso. Era como se aquela casa tivesse uma dona invisível e Carolina apenas ocupasse um lugar emprestado. Essa casa é linda, mas é velha, Carolina comentou certa vez, caminhando pela sala ao lado de Renato. Parece um museu. Nada aqui tem a nossa cara. Renato não respondeu. Estava cansado. Sempre estava. Quando penso em futuro, ela continuou, penso em um lugar mais moderno. Ambientes claros, móveis novos, vida nova. Renato suspirou, sem parar de andar. É a casa da minha mãe. Por enquanto, Carolina respondeu, sem perceber que deixara escapar mais do que devia. O silêncio que se seguiu foi pesado. Renato fingiu não notar. Carolina percebeu tarde demais o que dissera, mas não se corrigiu. Dona Cecília ouvia comentários assim de longe. Não discutia. Preferia recolher-se. Achava que conflitos desgastavam mais do que o silêncio. Acreditava ingenuamente que o tempo ajeitaria tudo. Mas Carolina não queria tempo. Ela queria mudança, controle e, acima de tudo, aquilo que considerava justo. À noite, no quarto do casal, Carolina deixava o tom mais duro. Sua mãe não usufrui de nada disso, dizia a Renato em conversas que sempre começavam calmas e terminavam tensas. Vive como se fosse uma senhora simples do interior, ajudando pobres, doando coisas. Enquanto isso, essa fortuna toda parada. Renato respondia no automático, quase como um reflexo. Ela sempre foi assim. Pois é esse o problema, Carolina retrucava. Ela não valoriza o que tem. Não merece decidir sozinha o destino de tudo isso. Havia rancor naquela fala, um ressentimento antigo, cultivado em silêncio. Carolina nunca suportara a forma como Cecília era admirada. Mesmo sem ostentar, a idosa despertava respeito. Funcionários a tratavam com carinho. Pessoas simples se aproximavam dela com confiança. Havia algo naquela mulher que Carolina jamais conseguira ter, autoridade moral. Carolina tinha dinheiro, aparência, status. Cecília tinha algo mais incômodo, admiração sincera. Ela se faz de humilde, desabafou certa noite sozinha no banheiro, encarando o próprio reflexo no espelho. Mas é tudo teatro. Quando o pai de Renato morreu, Carolina viu ali uma oportunidade, não no sofrimento alheio, mas na fragilidade que se instalou na casa. Dona Cecília ficou mais recolhida, mais vulnerável. Renato mais ausente do que nunca. A casa perdeu o eixo e Carolina decidiu ocupar o centro. Ela não devia ficar sozinha, Carolina sugeriu a Renato com a voz mansa. Vou cuidar dela, vou estar mais presente. Renato agradeceu, acreditou. A partir daí, Carolina começou a ocupar espaços que antes não lhe pertenciam. Passou a decidir horários, refeições, visitas, a reorganizar pequenos detalhes da rotina da sogra sob o pretexto de ajudar. É pro bem dela, dizia a Vera, a governanta. Ela anda confusa, precisa de alguém firme. Vera apenas assentia, não questionava, não confrontava, preferia obedecer. Carolina passou a controlar quem entrava e quem saía do quarto de Dona Cecília. Comentava com naturalidade. Ela se cansa fácil. Melhor evitar visitas. Renato ouvia e aceitava. Estava longe demais para perceber o cerco se fechando.
Com o tempo, Carolina também começou a se interessar demais pelas joias guardadas no cofre. Parava diante dele por longos minutos, passando os dedos pelas peças antigas, avaliando cada uma com um olhar calculista. Tudo isso aqui parado, dizia com desdém. Coisas lindas, mas completamente fora de moda. Dona Cecília percebeu o olhar. Não disse nada no momento, mas um dia, ao notar Carolina manuseando uma das joias com intimidade excessiva, falou em tom calmo, quase triste. Essas joias não são importantes para mim. São lembranças. Espero que respeite isso. Carolina sorriu. Um sorriso treinado, vazio. Claro, Dona Cecília, jamais faria algo sem a sua autorização. Mas por dentro, ardia. Ela vive como se não soubesse o valor do que tem. Carolina murmurou para si mesma certa madrugada. E ainda acha que pode decidir tudo. A convivência foi ficando pesada. Pequenos atritos surgiam, comentários atravessados, olhares longos demais, silêncios carregados de coisa não dita. Dona Cecília chegou a comentar com Nelly certa tarde, enquanto observava o jardim pela janela. Acho que minha presença incomoda. Nelly sentiu o peito apertar. A senhora não incomoda ninguém, respondeu com firmeza. A casa é da senhora. Mas Carolina pensava diferente. Para ela, aquela casa precisava mudar. Os móveis antigos precisavam sair. As joias precisavam circular. A vida precisava seguir outro rumo. E para isso, Dona Cecília precisava deixar de ser um obstáculo. O que Carolina ainda não sabia era que, ao tentar apagar aquela mulher silenciosa, estava despertando algo muito maior. Algo que começaria a se mover justamente pelos olhos de quem ela menos considerava. A faxineira, o motorista e, mais cedo ou mais tarde, o próprio filho. Nelly percebeu antes de todo mundo porque era quem mais observava. Enquanto os outros passavam apressados pelos corredores da mansão, ela ficava, limpava, escutava. Recolhia copos esquecidos, remédios deixados fora do lugar, bandejas que voltavam quase intactas. Pequenos detalhes que não chamavam a atenção de ninguém, mas que juntos formavam um desenho estranho demais para ser ignorado. A Dona Cecília nunca deixava comida. Sempre fora assim, educada demais para desperdiçar. Mesmo quando não gostava de algo, comia um pouco, agradecia. Sorria. Agora, quase sempre devolvia os pratos cheios. Ela não está com fome, Carolina dizia com naturalidade. O médico recomendou refeições leves, mas Nelly sabia. Aquilo não era falta de apetite, era ausência. A idosa comia pouco porque parecia não conseguir organizar pensamentos, como se estivesse sempre à beira do sono. Às vezes, mastigava devagar demais. Às vezes parava com o garfo suspenso no ar, olhando para o nada. Certa manhã, ao entrar no quarto para limpar, Nelly encontrou Dona Cecília acordada, os olhos abertos, mas perdidos, fixos no teto. "A senhora quer água?" perguntou com cuidado. A idosa demorou alguns segundos para responder, como se estivesse tentando puxar a frase de muito longe. "Já me deram?" murmurou confusa. Ou não deram. Nelly sentiu um arrepio percorrer a espinha. Na bandeja ao lado da cama, havia um copo pela metade. O cheiro não era de chá comum. Tinha algo diferente, amargo, metálico. Nelly conhecia cheiro de erva, de remédio simples. Aquilo não era nenhum dos dois. Ela trocou o copo por outro, sem dizer nada. No corredor cruzou com Raimundo, que empurrava o carrinho de manutenção. "Você reparou que a Dona Cecília anda estranha demais?" Cochichou, olhando em volta antes de falar. "Reparei", ele respondeu sério. "Ela quase não fala mais. E quando fala, parece que não está aqui." Os dois se entreolharam em silêncio. Não precisaram dizer mais nada. O medo era grande, mas a dúvida era maior. "Você já viu a Carolina preparando alguma coisa para ela?" Nelly perguntou, quase num sussurro. Raimundo hesitou antes de responder. "Vi ela mandando a Vera trocar os remédios. Disse que o médico mudou a dosagem." Nelly engoliu em seco.
Vera, a governanta, sempre fora correta, discreta, rígida com horários, mas, ultimamente, evitava conversas. Mantinha os olhos baixos, obedecia ordens sem questionar. Nelly tentou puxar assunto mais tarde, enquanto dobravam roupas no quarto de serviço. A senhora não acha estranho tudo isso? Vera parou por um segundo. Respirou fundo. As mãos tremiam levemente. Não se mete onde não é chamada, Nelly. Respondeu baixo. Essas coisas não são da nossa conta. Mas o olhar dela dizia outra coisa. Dizia medo. Naquela noite, Nelly não conseguiu ir embora no horário. Algo dentro dela não deixava. Esperou a casa silenciar, os passos diminuírem, as luzes se apagarem uma a uma. Foi então que viu Carolina sair do quarto de Dona Cecília com uma bandeja nas mãos. A nora fechou a porta com cuidado demais. Olhou para os lados antes de seguir em direção à cozinha. Caminhava rápido, tensa. Nelly ficou imóvel, escondida atrás da porta do depósito. O coração batia tão forte que parecia denunciar sua presença. Poucos minutos depois, Carolina voltou com a bandeja vazia. Nelly sentiu o estômago revirar. No dia seguinte, Dona Cecília piorou de forma brusca. Ela não responde. Carolina disse chorando, já com o telefone na mão. Chamei o médico, tudo aconteceu rápido demais. Ambulância. Gente entrando e saindo, papéis sendo assinados, frases técnicas ditas com frieza. Ninguém explicou nada direito. Quando anunciaram a morte, Nelly sentiu um vazio estranho. Não houve despedida, não houve última palavra, não houve tempo. O corpo foi preparado depressa demais. Isso não está certo, ela disse a Raimundo, com a voz trêmula, enquanto observavam o movimento à distância. Não tá. Horas depois, a mansão já estava sendo preparada para o sepultamento. O caixão foi trazido, lacrado, fechado sem cerimônia. Foi recomendação médica, Carolina explicou firme quando alguém questionou. Nelly tentou se aproximar do quarto, mas Vera bloqueou a porta. Já fizeram tudo o que tinha que fazer. Foi ali que algo dentro de Nelly quebrou. Ela lembrou da Dona Cecília sorrindo enquanto lhe oferecia café. Lembrou da forma como a idosa perguntava do seu filho, mesmo quando ninguém mais perguntava. Lembrou da bondade silenciosa que não aparecia em foto nenhuma. E lembrou também do olhar vazio dos últimos dias. Nelly não tinha provas, não tinha estudo, não tinha autoridade. Só tinha uma certeza incômoda. Aquilo não era morte natural. Quando Renato chegou e a cerimônia começou, Nelly sentiu o peso do momento. O caixão ali, a sala em silêncio, a última chance. Ou falava agora, ou se calaria para sempre. E foi por isso que ela gritou. Não por coragem, mas por consciência. Antes de seguir, deixa eu te perguntar uma coisa, com toda sinceridade. Se você fosse Dona Cecília, o que faria com uma nora como Carolina? Você perdoaria, denunciaria ou se afastaria em silêncio? Me conta nos comentários, porque eu realmente gosto de ler a opinião de quem está ouvindo essa história. Aproveita também e me diz de qual cidade você está me ouvindo agora. Eu adoro descobrir até onde essas histórias chegam. E se essa história já te prendeu até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Isso ajuda demais para que mais pessoas escutem histórias que fazem a gente refletir. Depois da morte declarada de Dona Cecília, Carolina não perdeu tempo. Enquanto Renato ainda tentava entender o vazio que se instalara dentro dele, a esposa assumiu o controle da casa com uma eficiência quase assustadora. Falava baixo, chorava quando precisava, mas agia rápido. Ligou para médicos, funerária, resolveu documentos, escolheu flores. Tudo com uma frieza bem disfarçada por gestos de cuidado. Eu cuido de tudo, dizia a Renato, segurando as mãos dele com delicadeza. Você não está em condições. E ele acreditava. Estava quebrado demais para questionar. O luto o deixara lento, confuso, dependente. Carolina ocupou esse espaço sem esforço.
Foi ela quem decidiu que o sepultamento aconteceria ali mesmo, na sala principal da mansão. Sua mãe sempre odiou exposição, justificou num tom calmo, quase amoroso. Isso é mais respeitoso, mais íntimo, mas havia pressa naquela decisão. Uma urgência escondida entre palavras suaves. Carolina não queria adiamentos, não queria perguntas, não queria tempo. O caixão precisa permanecer fechado, avisou a funerária sem levantar a voz. Foi orientação médica, nada de velório aberto. O funcionário hesitou por um segundo, conferiu os papéis. Tudo estava assinado, tudo parecia em ordem. Como a senhora desejar. Vera observava a cena em silêncio, o rosto mais pálido do que o normal. Quando Carolina se aproximou dela, falou num tom baixo, firme demais para ser questionado. Está tudo sob controle? Está, Vera respondeu, quase num sussurro. Ótimo, Carolina disse, aproximando-se um pouco mais. Não quero problemas hoje. O recado estava dado. Raimundo ajudou a carregar algumas cadeiras e ajustar o espaço. Evitava olhar diretamente para o caixão. O ambiente lhe causava um desconforto físico, um peso estranho no peito, como se algo ali estivesse fora do lugar. Nelly tentava trabalhar, mas as mãos tremiam. Cada passo naquela casa parecia errado. O silêncio não era paz, era pressão, era ameaça. Na cozinha, Carolina serviu café para todos, como se estivesse cumprindo um ritual de normalidade. Vocês precisam se acalmar, disse, com um sorriso triste ensaiado. Foi um choque para todo mundo. Nelly recusou. Não consigo, respondeu sincera demais. Carolina lançou um olhar rápido, quase imperceptível. Um segundo de tensão. Depois desviou como se nada tivesse acontecido. Pouco antes do sepultamento, Renato pediu para ver a mãe mais uma vez. Só 1 minuto, disse com a voz embargada, antes de fecharem tudo. Carolina segurou o braço dele com firmeza disfarçada de carinho. Amor, não é uma boa ideia. Você vai se machucar mais. Eu preciso, insistiu. Nem que seja só ficar perto. Ela suspirou, teatral, como quem cede a contragosto. Então seja rápido, mas não deixou que ele se aproximasse sozinho. Caminhou junto, sempre junto. Um passo atrás, um passo ao lado, como uma sombra. Quando Renato chegou perto do caixão, sentiu algo estranho. Não era cheiro, não era som, era intuição. Um aperto seco no estômago, imediato. Ela parecia tão viva ontem, murmurou, mais para si mesmo do que para alguém. Carolina apertou a mão dele. É só a gente imagina coisas nessas horas. Vera desviou o olhar. Raimundo pigarreou. Nelly sentiu o coração afundar. Minutos depois, Carolina se afastou para atender uma ligação. Foi quando Raimundo se aproximou discretamente de Nelly. Isso tudo tá errado, ele sussurrou. Eu nunca vi um sepultamento tão rápido assim. Nem eu, Nelly respondeu com a voz baixa e trêmula. E eu tenho medo do que vai acontecer se ninguém fizer nada. Raimundo respirou fundo. O rosto estava tenso. Se você for falar, fala agora. Depois, não tem volta. O caixão foi posicionado no centro da sala. As flores ao redor exalavam um cheiro forte, quase sufocante. Tudo pronto, tudo organizado, tudo rápido demais. Renato parecia distante, como se estivesse assistindo à própria vida de fora. O rosto pálido, o olhar perdido. Carolina voltou, ajeitou o vestido preto, enxugou lágrimas que não existiam. Respirou fundo. Vamos começar, anunciou com voz firme. Foi nesse momento que Vera se aproximou dela, nervosa demais para disfarçar. Carolina, murmurou. E se alguém quiser abrir o caixão? O olhar da nora mudou. Por um segundo, a máscara caiu. Não houve sorriso, não houve delicadeza, apenas frieza. Ninguém vai querer, respondeu baixa e cortante. E se quiser, não pode. Vera engoliu em seco, deu um passo para trás. O padre começou a falar. Palavras sobre descanso eterno, sobre paz, sobre despedida. Nelly não ouvia nada. O coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da cabeça. Ela olhou para o caixão, lembrou do olhar vazio de Dona Cecília.
da confusão, da fala arrastada, do silêncio forçado. E entendeu. Não era só morte, era urgência. Cada segundo ali contava. Se esperasse mais um minuto, seria tarde demais. Foi quando Carolina deu o último passo do plano. Aproximou-se de Renato e falou em voz baixa, como quem compartilha um segredo. Depois disso, disse, a casa vai mudar. Vai ser um novo começo. Só nós dois. Renato não respondeu. Algo dentro dele se contraiu. Nelly deu um passo à frente. O grito que rasgaria aquela sala já estava preso na garganta. E Carolina, mesmo sem olhar, sentiu. Algo ia dar errado. Muito errado. Senhor, sua mãe ainda está viva. A voz de Nelly explodiu no meio da sala, antes que o padre concluísse a primeira frase. O grito atravessou o ambiente como um golpe seco, ecoando nas paredes altas da mansão e fazendo Renato estremecer, como se tivesse levado um choque. Tudo parou. O padre calou imediatamente. Os funcionários da funerária se entreolharam, sem saber como reagir. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase físico. Carolina congelou por um segundo, apenas um. Tempo suficiente para que o pânico atravessasse seus olhos antes que a expressão controlada voltasse ao lugar. O que é isso agora? Ela reagiu, elevando a voz. Essa mulher enlouqueceu de vez. Nelly deu um passo à frente. As pernas tremiam visivelmente, mas o olhar permanecia. Eu não enlouqueci, eu esperei demais. Ela apontou para o caixão. A dona Cecília não morreu. Ela está dopada, apagada. Mas está viva. Renato sentiu o chão desaparecer sob os pés. O coração bateu forte demais, doendo no peito. Nelly! Ele tentou falar, mas a voz não saiu. Carolina se aproximou dele imediatamente, segurando seu braço com força. Amor, não escuta isso. Essa mulher está querendo causar um escândalo. Está querendo aparecer. Solta ele, disse Nelly, num tom que não combinava com sua posição naquela casa. O senhor precisa decidir sozinho. Renato puxou o braço devagar. O gesto foi simples, mas definitivo. Por que você está dizendo isso agora? Perguntou com os olhos marejados. Por que não falou antes? As lágrimas escorreram pelo rosto de Nelly. Porque ninguém me escutava, respondeu. Porque toda vez que eu tentava falar, diziam que era coisa da minha cabeça. Mas agora não dá mais tempo de fingir. Vera desviou o olhar, incapaz de sustentar a cena. Raimundo deu um passo à frente. Doutor Renato, falou baixo. Eu também achei tudo muito rápido. Não tá certo. Carolina virou-se para ele furiosa. Você fica fora disso. Mas Renato já não ouvia mais nada além do próprio coração. Ele caminhou lentamente até o caixão. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O silêncio era absoluto. Se isso for mentira, disse, sem se virar, eu nunca vou te perdoar. Nelly assentiu. Eu sei. Renato colocou a mão sobre a tampa fria do caixão. Hesitou. Uma lembrança atravessou sua mente. A mãe sentada à mesa da cozinha, ensinando-o a amarrar o cadarço. A voz calma, o olhar paciente. Abre, disse quase num sussurro. Renato! Carolina gritou. Você está fazendo uma loucura! Abre, repetiu, agora firme. Os funcionários da funerária se entreolharam, inseguros. Senhor, isso não é recomendado. Eu assumo tudo, Renato respondeu. Agora abre. O primeiro trinco foi removido. O som do metal ecoou pela sala como um aviso. Carolina deu um passo para trás. As mãos tremiam. O rosto perdeu a cor. Quando a tampa começou a se mover, o ar da sala pareceu mudar. Renato caiu de joelhos. Dentro do caixão, Dona Cecília estava pálida, os olhos semicerrados. O peito subia e descia de forma quase imperceptível. Um fio de ar escapava por seus lábios ressecados. Mãe, Renato sussurrou com a voz quebrada. Nelly levou a mão à boca, chorando. Eu sabia. Carolina ficou imóvel. Isso não prova nada, tentou dizer, a voz falhando. Pode ser reflexo. Mas ninguém a ouvia mais. Chama uma ambulância agora! Renato gritou. Raimundo correu para o telefone. Vera começou a chorar, em silêncio.
Dona Cecília tentou mover os dedos. Um esforço mínimo, real. Renato segurou a mão da mãe, sentindo aquele toque fraco que destruía todas as mentiras. Me perdoa, ele chorava. Me perdoa por não ter visto, por ter confiado errado. Carolina recuou lentamente. Renato, eu posso explicar? Ele levantou o olhar. Não havia amor ali, nem dúvida. Você vai explicar para a polícia. As sirenes começaram a se aproximar ao longe. Carolina tentou correr, mas não havia mais para onde fugir. A ambulância chegou rápido demais para Carolina e lenta demais para Renato. Os paramédicos entraram na sala com a maca, afastando flores e móveis sem qualquer cerimônia. O ambiente, que minutos antes parecia preparado para uma despedida definitiva, agora se transformava em um cenário de urgência. Dona Cecília foi retirada do caixão com cuidado extremo. O monitor começou a apitar baixo, irregular, mas constante. Ela está respirando, disse um dos socorristas após alguns segundos tensos. Fraca, mas está viva. Renato sentiu as pernas falharem novamente. Segurou o braço do paramédico com força, como se aquele contato fosse a única garantia de que tudo aquilo era real. Salva ela, disse com a voz quebrada. Pelo amor de Deus. Enquanto Dona Cecília era levada às pressas, Carolina permanecia parada no meio da sala, tentando manter uma postura que já não se sustentava. O olhar perdido, as mãos trêmulas, o rosto rígido. Isso é um erro, murmurava quase para si mesma. Vocês estão exagerando. Mas ninguém mais acreditava. Chega, Renato disse, virando-se para ela. A voz era baixa, dura, definitiva. Você não manda mais em nada aqui. Ele então se voltou para Vera. Fala, ordenou. A governanta estremeceu. O silêncio pesou como um tribunal improvisado. Eu só obedeci, murmurou com a voz falhando. Ela dizia que era remédio, que o médico tinha orientado. Eu não quis me meter. Renato respirou fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Você ajudou a dopar minha mãe, disse com uma calma assustadora. Vera começou a chorar de forma descontrolada. Eu tive medo, soluçava. Ela me prometeu dinheiro, disse que depois tudo ia mudar, que a Dona Cecília não sofreria. Não sofreria? Nelly interrompeu, a voz embargada. Olha o que vocês fizeram com ela. Carolina avançou, o desespero finalmente rompendo a máscara. Cala a boca, você não entende nada. Foi quando Raimundo deu um passo à frente e levantou o celular. Eu gravei, disse, firme. Não sabia se ia precisar, mas gravei. Renato olhou para ele incrédulo. Gravei quando ouvi a Carolina mandando a Vera trocar os remédios. E quando falou que depois da morte tudo ia ser diferente. Que a casa ia mudar. O rosto de Carolina perdeu completamente a cor. Isso não prova nada, gritou desesperada. Mas já provava o suficiente. Minutos depois, as portas da mansão se abriram novamente. Desta vez, não era uma ambulância. Era a polícia. Os agentes entraram rápido, controlando o ambiente. Perguntas foram feitas. Ordens dadas, algemas colocadas. Carolina Valença, disse um dos policiais. A senhora está detida por tentativa de homicídio. Ela tentou resistir, tentou gritar, tentou chorar. Eu fiz isso por nós, gritou para Renato. Pela nossa vida, sua mãe nem ligava para esse dinheiro. Renato não respondeu. Aquela frase selou tudo. Vera foi levada logo depois, chorando, implorando perdão. Eu não queria isso, mas quis o suficiente para obedecer. No hospital, Dona Cecília passou por procedimentos urgentes. Lavagem gástrica, medicamentos, antídotos. O médico foi direto. Mais algumas horas, talvez não desse tempo. Renato passou a noite inteira sentado ao lado da cama da mãe. Segurava sua mão como quando era criança. Não dormiu, não saiu, não desviou o olhar. Quando Dona Cecília abriu os olhos, já de madrugada, ele chorou em silêncio. Filho, a voz saiu fraca, mas lúcida. Tô aqui, mãe. Agora eu tô. Ela apertou os dedos dele com o pouco de força que tinha. Obrigada, sussurrou. Renato fechou os olhos. Pela primeira vez em meses, respirou de verdade.
Do lado de fora do quarto, Nelly esperava, sentada, exausta. Renato saiu e parou diante dela. Você salvou minha mãe. Ela balançou a cabeça devagar. Eu só fiz o que era certo. Você podia ter se calado e nunca mais dormir. Eles ficaram em silêncio. A vida naquela mansão nunca mais seria a mesma. Mas pela primeira vez, talvez fosse mais honesta. Dona Cecília demorou semanas para se recuperar por completo. O corpo frágil precisou reaprender gestos simples. Sentar sem ajuda, caminhar pelo quarto, confiar novamente nos próprios pensamentos. Havia dias bons e dias difíceis, momentos de lucidez plena, seguidos de um cansaço profundo. Mas, pouco a pouco, ela voltou a ser quem sempre fora. Nunca perdeu a dignidade, apenas teve sua voz silenciada. Renato não saiu de perto, cancelou viagens, delegou reuniões. Pela primeira vez, a empresa deixou de ser prioridade. Sentava-se ao lado da cama da mãe, ouvia histórias repetidas, segurava sua mão em silêncio. Cada gesto era uma tentativa tardia de reparo. Eu devia ter visto, disse certa noite, com a voz baixa, quase um sussurro. Devia ter estado aqui. Dona Cecília olhou para ele com serenidade. Não havia acusação naquele olhar, apenas verdade. O amor também aprende, meu filho, respondeu. Às vezes, a culpa passou a fazer parte da rotina de Renato, não como punição, mas como consciência. Ele entendeu que confiança cega também é abandono, que presença não se terceiriza, que perguntar, está tudo bem, não substitui estar ali. Carolina pagou por tudo. O processo foi rápido. As provas eram claras, gravações, depoimentos, laudos médicos. A mulher que tentou apagar a sogra para controlar uma herança foi condenada não apenas pela justiça, mas pelo desprezo público que sempre temeu. No tribunal, Carolina tentou se justificar. Eu fiz isso para proteger o que era nosso, mas ninguém acreditou. Porque não era proteção, era ambição, era frieza, era ausência total de humanidade. Vera perdeu o emprego, a confiança, o nome. Não foi presa, mas carregaria para sempre o peso de ter escolhido o silêncio quando alguém precisava de coragem. Aprendeu, tarde demais, que omissão também destrói. A mansão mudou, não do jeito que Carolina planejava. Os móveis antigos permaneceram. As cortinas continuaram onde sempre estiveram. As joias permaneceram guardadas como memórias, não como troféus, mas algo novo ocupou aquele espaço, presença verdadeira. Dona Cecília voltou a descer pela manhã, voltou a sentar na sala, voltou a sorrir para Nelly, voltou a conversar com Raimundo. A casa, antes grande e fria, voltou a ter vida. Renato fez questão de manter Nelly ali. Aqui você nunca mais vai ser invisível, disse a ela. Raimundo continuou como motorista, agora respeitado, ouvido, parte da família, não apenas da rotina. E Dona Cecília, mesmo marcada pela dor, não guardou rancor. Se eu sobrevivi, disse certa vez, foi para continuar fazendo o bem, não para virar igual a quem tentou me destruir. Aquela mulher simples, que muitos julgavam fraca por não ostentar, provou ser a mais forte de todas. Porque poder não é gritar, não é controlar, não é possuir. Poder é resistir, sem perder a alma. Essa história não é apenas sobre uma nora cruel ou uma herança disputada. É sobre quantas vezes a gente ignora quem sempre esteve ali, até quase ser tarde demais. Quantas Donas Cecílias existem hoje, vivendo em silêncio, confiando demais, esperando que alguém perceba. Talvez essa história não seja sobre ela. Talvez seja um aviso. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Repare mais, esteja presente, escute antes que o silêncio vire ausência definitiva. E se essa história te tocou, se te fez refletir ou lembrar de alguém, eu te faço um pedido sincero. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. Às vezes, um vídeo é só um vídeo, mas às vezes é um alerta.
E você escutou porque precisava.